Olá, a aula de hoje é uma introdução ao uso da estrutura de dados lista em Haskell. Vamos dar uma olhada nisso então. Então, lista é uma estrutura de dados que permite agrupar valores de um mesmo tipo. Notem então que listas são diferentes de tuplas. As diferenças são... Uma delas, não sei se vocês lembram, mas nas tuplas eu podia ter elementos de uma tupla com tipos diferentes. A outra diferença é que tuplas têm um tamanho estático, tu não pode aumentar uma tupla. Já listas eu posso aumentar elas, por exemplo, inserindo novos valores. Então essas são as diferenças. Bom, como é que eu descrevo uma lista em Haskell? Uma lista em Haskell ela é delimitada por colchetes e os elementos da lista são separados por vírgula. Então aqui eu tenho 3 exemplos. O primeiro é uma lista de caracteres, o segundo é uma lista de booleanos e o terceiro é uma lista de inteiros. A gente já trabalhou com listas em Haskell. A string, o tipo string que a gente já usou, nada mais é que um sinônimo para o tipo lista de caracteres. Dessa forma, a lista de caracteres eu posso descrever de duas formas diferentes em Haskell, ou usando a notação de strings, ou usando a notação de listas mesmo. Mas se, por exemplo, eu perguntar aqui para o interpretador se essas duas listas são iguais, ele vai me dizer que sim. Que essas vai me responder que true, né? Que essas duas listas são a mesma coisa. Então, conforme eu disse para vocês, eu posso ter qualquer tipo de elemento, qualquer tipo de valor dentro de uma lista, desde que os elementos da lista tenham o mesmo tipo. Então aqui tem uns outros exemplos. Ó. Esse primeiro exemplo aqui é uma lista de tuplas de inteiros. Esse segundo exemplo é uma lista cujos elementos dessa lista são também listas de inteiros. E esse terceiro exemplo é interessante, não sei se vocês lembram, mas no vídeo passado a gente definiu essas 3 funções, tabela, gera vendas e gera total. Essas 3 funções, elas recebiam inteiros e devolviam strings. Como essas 3 funções têm o mesmo tipo, então eu consigo guardar elas numa lista. Qual o tipo de uma lista? Vocês lembram que quando a gente definia valores, né, dentro de quando a gente definia nomes, valores dentro de um script, a gente geralmente atribuía tipos para esses valores. Então, qual o tipo de uma lista? Uma lista de elementos de tipo T qualquer vai ter esse tipo aqui, que é o T na volta dos colchetes. Por exemplo, eu fiz alguns exemplos aqui, um script com alguns exemplos de listas. Então, essa lista 1, ela é então uma lista de caracteres, é o tipo caractere na volta de colchetes. O valor concreto dessa lista 1 é isso aqui, é a lista ABC. A lista 2, então, é uma lista de inteiros, cujo valor que eu dei para ela, a lista 2, é essa lista com os inteiros 1, 2, 3, 4. Lista 4, notem que ela tem, o exemplo concreto aqui tem tuplas, né? Então o tipo vai ser o tipo das tuplas que tem dentro da lista envolto em colchetes. Já a lista 5 é uma lista cujos elementos são listas de inteiros, o tipo é esse aqui. A lista 6 é uma lista de funções que recebem inteiros e devolvem strings. Então, o valor concreto, o exemplo, a lista 6, é essa lista aqui com aquelas funções que a gente definiu na aula passada. A lista vazia, ela é representada por esse símbolo, né? Abre e fecha colchetes. A lista vazia é o mesmo símbolo para qualquer tipo de lista. Dependendo do contexto que tu usar ela vai assumir o tipo da lista que tu está construindo, né? Ou que tu está usando no teu exemplo. Tem uma operação interessante para gerar listas, né? Que é essa ponto. Tu fornece o primeiro elemento da lista e o último elemento e ela gera os valores intermediários. Por exemplo, se eu passar para o interpretador ali a lista 2, 6, ele vai me gerar a lista 2, 3, 4, 5, 6. Se eu fornecer 2 elementos iniciais com um passo entre eles, essa operação vai gerar os outros elementos seguindo esse mesmo passo. Vamos dar uma olhada no interpretador rapidinho? Então, se eu digitar colchetes, botar 1, 2 pontos, 9, ela vai me gerar, então, a lista de 1 até 9. Se eu colocar 1,3
3, eu estou somando, né, 2 nesse passo, ele vai me gerar os outros elementos também com esse passo. Um operador interessante quando se trabalha com listas em Haskell é esse operador cons. Numa primeira olhada, ele simplesmente serve para inserir um elemento numa lista. Então ele recebe 2 argumentos, um é um elemento, o outro é uma lista, e ele insere esse elemento na frente da lista. Esse operador é chamado de cons por causa da palavra construtor. Ele permite que a gente construa uma lista a partir da lista vazia, assim como nessa expressão. Essa expressão aqui, ela equivale à lista que está aqui na direita. Então uma coisa que a gente consegue enxergar é que esse operador cons ele é associativo para a direita, porque ele faz primeiro a operação de inserir o false na lista vazia, segundo ele insere o false na lista anterior, resultante da expressão anterior, e por último ele insere esse true na frente. Uma outra observação interessante é que essa lista aqui, da maneira que a gente define com colchetes e separando os elementos com vírgula, internamente na memória ela é armazenada dessa forma aqui. Então a gente consegue notar que o cons é como se fosse um nó de uma lista encadeada, que liga o elemento corrente ao resto da minha lista. Então esse cons aqui, ele está ligando o 3 na lista anterior resultante e assim por diante. Notem que o cons eu estou usando ele em vários contextos diferentes. Se eu estou inserindo um inteiro numa lista de inteiros, gerando uma lista de inteiros, ele tem esse tipo aqui. Se eu estou trabalhando com uma lista booleana, né, estou inserindo um booleano numa lista de booleanos, gerando uma nova lista de booleanos, ele vai assumir esse tipo aqui. Então, na verdade, a gente diz que o cons tem um tipo polimórfico, porque dependendo da lista que eu estou trabalhando, ele vai ter um tipo diferente. Então, o tipo real do cons é esse que está aqui. A gente tem, então, ao invés de ter tipos, a gente tem variáveis de tipos. O que ele está dizendo é o seguinte, né? Que se eu inserir na lista um elemento de um tipo T qualquer, então a lista que eu estou inserindo elementos também tem que ter o mesmo tipo T. E a lista resultante vai ter o mesmo tipo T dos 2 argumentos anteriores. Um outro operador para lidar com listas é um operador que a gente já viu, o mais. A gente usou ele para concatenar strings, mas na verdade o operador mais ele serve para concatenar qualquer tipo de lista, certo? Vamos só dar uma olhada nessas coisas aqui no interpretador, rapidinho. Então, se eu fizer, por exemplo, true cons e passar uma lista com true e false, ele vai simplesmente me inserir na frente. Mas essa operação usando cons também me permite construir uma lista a partir da lista vazia. Certo? E o operador mais tem um probleminha aqui no teclado do tablet. Se eu usar o mais ele também me permite concatenar listas de qualquer tipo, não somente strings. Mas, obviamente, uma coisa que a gente quer fazer aqui é fazer funções que percorrem listas, que operam em cima de listas. A lista em Haskell ela é definida de maneira indutiva, o que significa que toda função que percorre uma lista ela vai ser uma função recursiva. Lembrem que quando a gente trabalhou com funções recursivas em cima dos números naturais, a gente trabalhava geralmente com 2 casos. Um era o caso base, que era 0, e o outro era o caso n, que era para todos os números diferentes de 0, né? Bom, a recursão em cima de listas, ela geralmente também tem somente 2 casos. Um caso é o caso da lista vazia, certo?
E o outro é o caso da lista não vazia, o padrãozinho é esse usando cons. Então, a gente vai ter o caso da lista vazia e o caso da lista não vazia. A lista não vazia, ela sempre vai ter pelo menos um elemento na frente e vai ter um resto, que pode ser até uma lista vazia ou uma outra sublista. O primeiro elemento, o elemento da frente, a gente chama de head, ou cabeça, né? E o resto da lista a gente chama de tail. Então a gente vai uma função recursiva em cima de listas vai ter sempre pelo menos esses dois casos. Vamos dar uma olhada como implementa então essa função soma-lista, né? Então eu quero fazer a função soma-lista, ela recebe uma lista de inteiros e me devolve um inteiro, que é a soma de todos os elementos da lista. Então vamos trabalhar com os dois casos da recursão, né? Se soma-lista receber como argumento uma lista vazia, bom, se eu somar todos os elementos numa lista vazia, a resposta vai ser 0. Se eu quero somar uma lista não vazia, ou seja, uma lista que tem um elemento x na frente e um resto xs, né? X é um elemento e xs é o resto da lista, então xs é uma lista. Como é que eu faço, então? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar x com a soma de todos os outros elementos da minha lista. Bom, o que soma todos os outros elementos da minha lista é a própria função soma-lista, chamada recursiva de soma-lista para o resto da minha lista. Então essa é a definição da função. Se eu passar soma-lista para a lista 1, 2, 3, 4, 5, eu vou obter 15 como resposta. Em Haskell, então aqui notem que eu usei então casamento de padrões. E para as funções recursivas, eu sempre vou ter pelo menos esses dois padrões. Em Haskell é tradicional usar para o elemento head e para o tail, usar x, xs, y, ys, z, zs, mas também pode-se usar qualquer outra variável. Notem que soma-lista, então, eu defini duas equações, uma para o caso base e uma para o caso não base, ou para o caso da lista ter pelo menos um elemento. Vamos dar uma olhada aqui como isso é feito, como é avaliada essa expressão, né? Se eu aplicar soma-lista nessa lista, aplicando aquela equação 2, eu vou obter a soma do primeiro elemento com uma chamada de soma-lista para o resto da minha lista. E notem que eu vou aplicando essa equação 2 até eu obter soma-lista da lista vazia, que vai me gerar 0. Daí depois, aplicando a soma, eu obtenho 15. Bom, essa era a aula introdutória sobre a estrutura de dados lista em Haskell. Agora tem uma lista de exercícios para vocês fazerem. Era isso por hoje, até mais.